Boa noite. No programa desta quinta-feira, vamos entrevistar Viviane Mesquita, subsecretária de Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E ainda muitas informações das mudanças no cenário político e do segundo nome ao Senado, que pode ser de Rafael Mota. O cenário político já está no ar. Participe aqui do nosso programa através do nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM, ou pelo nosso WhatsApp 98802-8941. Você manda a sua pergunta, manda a sua interação e a gente conversa aqui sobre os temas da nossa entrevista, sobre o que a gente vai abordar envolvendo uma ação que vai acontecer aqui em Mossoró e em outras regiões do estado, porque teremos a primeira lavanderia agroecológica da América Latina, um assunto que a gente vai tratar aqui hoje no programa Cenário Político, além de outras pautas que envolvem o meio rural focado nas mulheres, mas também temos outros assuntos aqui no programa Cenário Político, dessa movimentação de pré-campanha dos candidatos, dos pré-candidatos, na verdade, que se colocam aí como nomes que vão ser oficializados nas disputas eleitorais para esse ano de 2026. Antes de eu começar minha entrevista aqui com a Viviane Mesquita, a gente vai tratar de outros assuntos no programa e o primeiro deles diz respeito a uma força-tarefa para monitoramento e fiscalização do mercado de combustíveis, que deflagrou nesta quinta-feira a segunda fase da Operação Vem Diesel, com foco na fiscalização de distribuidores e de revendedores de GLP, o gás liquefeito de petróleo, popularmente conhecido como gás de botijão. A operação também foi realizada aqui no Rio Grande do Norte. A força-tarefa foi composta pela Secretaria Nacional do Consumidor e pela Polícia Federal em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A segunda fase da Operação Vem Diesel teve como objetivo a fiscalização de distribuidores e revendedores de GLP, o gás liquefeito de petróleo, conhecido como gás de botijão. Foram realizadas ações de fiscalização em 24 cidades, localizadas em 15 estados, entre eles o Rio Grande do Norte, e no Distrito Federal. Participaram agentes da ANP, dos PROCONs e policiais federais, alcançando 55 estabelecimentos. As ações visam identificar práticas irregulares no aumento do preço do gás, na fixação de preços entre concorrentes para controle de mercado e outras eventuais práticas abusivas que possam acarretar prejuízos ao consumidor. Eventuais irregularidades detectadas pelas equipes de fiscalização que possam indicar práticas de crimes contra a ordem tributária, econômica, bem como contra a economia popular e as relações de consumo, serão encaminhadas para a Polícia Federal para que sejam tomadas as providências de apuração de possível prática de crimes pelos envolvidos. A primeira fase da operação aconteceu em 27 de março deste ano, com foco na fiscalização de postos de combustíveis em todo o território nacional. Olha, o Partido Democrático Trabalhista no Rio Grande do Norte já oficializou aos institutos de pesquisa de opinião pública a comunicação da pré-candidatura de Rafael Mota ao Senado Federal nas eleições de 2026. O documento assinado pela presidente estadual do partido no estado, a Márcia Maia, solicita que o nome de Rafael passe a ser incluído nos levantamentos de intenção de voto realizados no estado e devidamente registrados junto à Justiça Eleitoral. Inclusive, vamos tentar trazer aqui o Rafael Mota para conversar um pouco sobre essa expectativa de pré-candidatura. Tínhamos dois nomes que eram colocados nesse cenário de pré-candidatura pelo PDT, Jean Paul Prates, ou também o Rafael Mota, recém-filiado ao partido. Mas as indicações ou o cenário me parece mais favorável ao nome de Rafael Mota como pré-candidato ao Senado, ainda não confirmado, oficializado ainda, mas é um assunto que a gente vai tratar também aqui no programa Cenário Político para entender melhor esse segundo nome aí da chapa majoritária, além da definição da vice ou do vice de Cadu Xavier como pré-candidato a vice nessa chapa governista aqui no Rio Grande do Norte. Agora a gente vai conversar sobre outros assuntos que envolvem o meio rural, as atividades desenvolvidas para as mulheres da zona rural. A Viviane Mesquita, ela que é secretária executiva, deixa eu confirmar aqui o cargo da Viviane, subsecretária de Mulheres Rurais
da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Essa é a função da Viviana, ela que está com a gente aqui nos estúdios, já conversa comigo hoje. E a gente começa falando de um assunto bem interessante, que Mossoró vai contar na zona rural com a lavanderia agroecológica, a primeira da América Latina, na comunidade de Mulunguzinho. E a gente vai contar um pouco sobre o que é uma lavanderia agroecológica, o que é que isso representa para a atividade rural aqui na nossa região. Boa noite, Viviana. Seja bem-vinda ao programa Cenário Político. Primeiro, perguntar a você sobre essa iniciativa, né? Para lançamento na próxima semana, inclusive, dessa ação. O que é uma lavanderia agroecológica? Falar um pouco sobre essa iniciativa e o que é que ela representa para a atividade do campo. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos que estão assistindo aqui o Cenário Político. É um prazer estar aqui. Natália, nós vamos inaugurar segunda-feira, dia 13, com a presença da primeira ministra mulher da história do MDA, Fernanda Machiavelli, que assumiu recentemente, na ocasião da saída do nosso ministro Paulo Teixeira. E a lavanderia agroecológica e coletiva, ela é uma tecnologia social inovadora para fortalecer a autonomia das mulheres no campo. E o que é que compõe essa lavanderia? Então, a lavanderia é composta por máquinas industriais de lavar, mas também com reuso de água, com um sistema de energia renovável através de energia solar e um reuso de água para uma produção agroecológica, também tudo dentro da área da lavanderia. Então, ela não é qualquer lavanderia, ela é uma lavanderia coletiva, porque ela vai ser gerida através do grupo de mulheres que tem em Mulunguzinho, é quem vai fazer essa gestão, por isso nós estamos chamando de lavanderia coletiva, e ela é agroecológica porque ela vai servir também para a organização da produção sem o veneno, né, a produção agroecológica naquela comunidade. E aí, falando sobre essa iniciativa, o porquê de ser a comunidade de Mulunguzinho a escolhida a sediar essa iniciativa? Bom, Mossoró tem muitos marcos, né? Quando a gente fala sobre a luta das mulheres, estou lembrando aqui de Celina, né? Que foi a primeira mulher a votar na América Latina, mas dizer que Mossoró tem um histórico do movimento feminista, então por isso também essa escolha, né? Por Mossoró e pelo assentamento Mulunguzinho, que tem uma história de organização produtiva, uma história de organização social através daquelas mulheres envolvidas dentro do movimento feminista, dentro da Marcha Mundial das Mulheres. Então, essa foi também uma do porquê que essa lavanderia veio para cá, porque tem uma organização de mulheres nesse território. Então, é importante lembrar que isso é uma experiência piloto. Nós estamos fazendo essa experiência, o MDA está investindo um recurso de 3,6 milhões nesse processo. Então, são 9 lavanderias, 4 aqui no Rio Grande do Norte e uma especificamente em Mossoró, porque tem tudo a ver com o histórico de luta das mulheres aqui dessa cidade. E aí a Viviana mencionou que são 4 lavanderias aqui no Rio Grande do Norte. Então, além de Mulunguzinho, que é aqui em Mossoró, será também no assentamento Arizona, em São Miguel do Gostoso, na agrovila Tabuleiro Alto, lá na cidade de Santa Maria, e em Panguaçu, no assentamento Lagoa Nova, em Riachuelo, né? Vocês têm, assim, um dado sobre a quantidade de pessoas que vocês pretendem impactar com essa iniciativa? Sim, em Mulunguzinho nós vamos ali ter uma abrangência de até 80 famílias que vão ser beneficiadas com essa lavanderia. Ela vai ser gerida pelas mulheres, mas toda a comunidade vai ter a oportunidade de fazer uso desse equipamento. Juntando os 4 territórios aqui no Rio Grande do Norte, são em faixa de 170 mulheres fazendo a gestão dessas 4 lavanderias e aproximadamente 400 famílias envolvidas nesse processo. Então, é uma gestão compartilhada. Isso. É um desafio, né? São muitas mulheres, né, nessa gestão, então cada uma vai desenvolver ali uma atribuição dentro dessa gestão, cada uma vai ter uma participação específica. Como é que foi pensado isso? Então, a UFESA, que é a universidade com a qual a gente fez a parceria, ela está fazendo todo o processo de formação, então tem um trabalho anterior à construção do equipamento, né, que é um trabalho de formação com as trabalhadoras, um trabalho de compreensão do que é aquela tecnologia, até porque, como a gente citou aqui, essa é uma experiência inovadora em nível de América Latina. Então, isso foi um processo construído
com os saberes das mulheres e os saberes dos professores e professoras da universidade. Então, essa junção resultou nessa experiência que vai ser piloto, e essa gestão ela vai ser compartilhada ali. Está tendo um processo de formação com as mulheres e elas estão fazendo espécies de regimento interno, de como é que vai ser o funcionamento, se vai ser cobrado, se não vai ser cobrado. Então, todo esse processo de gestão parte ali do que as mulheres têm de compreensão do coletivo. E a gente está aí vivendo alguns dias de chuva. Daqui a pouquinho a gente fala da chuva. Inclusive, já temos os milímetros contabilizados pela Estação Climatológica da UFERSA. O professor Espínola sempre nos atendendo de prontidão, trazendo essa informação em relação a essa chuva de agora à noite aqui em Mossoró. Mas vamos falando sobre infraestrutura, sobre estrutura de equipamentos públicos. Mesmo após reforma que custou 4 milhões de reais no ano passado, comerciantes ainda reclamam da falta de estrutura na Cobal, além da insegurança. A Cobal é um dos espaços mais tradicionais de Mossoró. O centro de abastecimento foi idealizado na década de 70, se tornando um importante ponto de vendas para comerciantes, que naquele local vendem frutas, carnes, peixes, simbolizando assim um grande movimento nos dias úteis e, sobretudo, aos finais de semana. Apesar do amplo espaço e das vendas, os comerciantes relatam problemas estruturais no local, a começar pela entrada e passando por locais importantes, onde a higiene precisa ser fundamental, como, por exemplo, os banheiros da unidade. Para a gente não melhorou nada, foi pelo contrário, foi pior a reforma da Cobal, porque ajeitou umas coisas, ficou outra desajeitada. As portas se fecham uma num dia, no outro dia a outra não abre. Entendeu? É tudo assim desmantelada. Lá fora a gente esperava que fizesse um calçamento, alguma coisa. Tá tudo esburacado. Tem um buraco na entrada da porta ao lado direito. Quando você entra tem um buraco que, se não tiver cuidado, vai fazer um acidente. Vai cair um ali dentro daquele buraco e vai ser um acidente. A gente não tem segurança, porque o segurança que tem aqui diz que está para fazer segurança ao prédio público, né? Então nós estamos abandonados. A Cobal passou por uma grande reforma no ano passado. À época foram investidos mais de 4 milhões de reais. Um ano se passou e a principal queixa dos comerciantes diz respeito à falta de estrutura no local e, sobretudo, à parte de segurança. Muita gente se queixa de que não está segura para vender seus produtos neste espaço. Os feirantes também pedem por um maior reforço dos órgãos de segurança na Cobal. Aqui anda gente armado, um deles é uma mulher. Pegou uma faca, jogou nos pés do segurança. Quer dizer, aí que segurança é essa que tem aqui? Não tem. Aqui era para ter, no movimento, principalmente final de semana, sábado, domingo, que dá muita gente aqui, era para ter, no mínimo, 2 policiais, junto com os guardas, fazendo ronda direto aqui. Mas não tem, ninguém vê um policial aqui. Guarda aqui, que é o principal segurança da prefeitura, ninguém vê nenhum. Não tem, não existe. Além da insegurança, os comerciantes reclamam de vendedores que atuam de maneira clandestina na Cobal. A gente está precisando de mais, que a prefeitura olhe mais por a gente, né? Que a gente paga imposto, aí está aí ainda um bocado de pessoas que não pagam, que estão colocando, bancando nada de fora, vendas assim clandestinas, né? Aí isso aí prejudica muita gente. Aí sobre segurança, 2 seguranças. Se acontecer uma briga aqui, não tem para onde recorrer, porque segurança é só 2. Tem muita gente que já disse para mim, eu não vou para Cobal porque eu me sinto inseguro lá. Principalmente as mulheres. Eu me sinto insegura porque não tem segurança. Ninguém não pode encostar um cliente para comprar que chega 2, 3 querendo forçar o povo dar dinheiro para eles. Eu sou meio ignorante, aí vai, pega o beco, vai embora. Deixa o cliente fazer as compras dele, chegar lá fora, se ele quiser lhe dar, tudo bem. Agora, no momento, você não vai perturbar, não. A gente está procurando melhoria, estamos pedindo ao prefeito
que olhe para a Cobal, venha na Cobal, venha olhar a situação dos feirantes da Cobal, que os feirantes estão se acabando, porque não entra ninguém. Olha, sobre essa situação, nós entramos em contato com a Prefeitura de Mossoró, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno aí sobre essas demandas da Cobal, essas reclamações dos comerciantes que, como você viu na reportagem, eles falam, além de questões da própria estrutura da Cobal, do centro de comercialização, também de situações de insegurança em relação a quem atua, a quem vai fazer alguma compra na Cobal. Então, está aí a reportagem que ouviu vários feirantes, né, que relataram essas dificuldades enfrentadas na Cobal. Gente, vamos trazer agora outra informação. O governo do Rio Grande do Norte prorrogou o decreto de emergência hídrica em municípios do estado com base em critérios técnicos e na irregularidade das reservas de água, mesmo diante das chuvas recentes. A informação foi detalhada pelo secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Segundo o secretário, a medida não cria um novo decreto, mas amplia um já existente. E abre aspas, o que nós estamos fazendo é ampliando um decreto que já estava vigente, não foi criado um novo decreto, afirmou Paulo Varela, que é o responsável hoje pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do governo do Rio Grande do Norte. E, de fato, os reservatórios têm muito a ver com segurança hídrica, com regularidade de chuvas, né? Inclusive, a gente vai falar sobre chuvas daqui a pouquinho, porque você deve ter visto que Mossoró, independente da região onde você mora, choveu bastante aqui na cidade de Mossoró. A gente vai trazer imagens das chuvas registradas aqui na cidade de Mossoró. Aqui é a Avenida Diocesana, que é onde tem chovido bastante. Na verdade, a João Marcelino com a Avenida Diocesana, tem um cruzamento ali perto da saída do Colégio Diocesano, muito engarrafamento que foi relatado também nesse trecho aí, em função das ruas alagadas. Então, muita gente acabou tendo dificuldades para atravessar essas vias, preso pela força das águas, e preocupa também com a questão dos veículos, né? A gente tem outras imagens que chegaram também aqui ao nosso jornalismo. Daqui a pouquinho a gente exibe, já está aí, Márcia, as chuvas. A imagem aí lá da rodoviária, o terminal rodoviário de Mossoró. Aquelas ruas, aqueles acessos paralelos ali à rodoviária ficaram completamente alagados também. Hoje à noite a gente recebeu essas imagens também da Pedrina Oliveira, repórter aqui do Grupo TCM. Então, essas dificuldades enfrentadas no período de chuvas, a necessidade de intervenções para a drenagem dessas águas, para que a população não acabe sofrendo. A rodoviária, que já é bastante escura, tem esses problemas de infraestrutura do próprio equipamento, e aí com as chuvas tudo fica mais difícil, né? Então, a gente espera também um posicionamento da Prefeitura em relação a essas situações aí, para amenizar esses efeitos das chuvas. Todo mundo torce por chuvas, né, Viviana? A gente torce sempre que chova bastante, que a gente tenha aí um inverno regular, mas, de fato, as chuvas também provocam transtornos. Tem que ter todo um planejamento urbano, né? E você, como trabalha com as mulheres do meio rural, as chuvas também são bastante aguardadas por quem vive na zona rural. Com certeza, com certeza. E aí, em relação a como é que tem sido também essas políticas desenvolvidas através da sua secretaria, pensando nessa nossa região aqui, como eu trouxe, essa semana eu trouxe o secretário Fabiano, né? Ele mencionou justamente isso. Não, o que acontece nesse período não é nada que não se saiba que acontece, porque é uma característica da nossa região. A gente não tem como evitar a seca, a gente tem como conviver com a seca, então são políticas de intervenção para a convivência da seca, né? Então, como é que têm sido as ações desenvolvidas também nessa perspectiva das mulheres da zona rural, desenvolvidas pela sua secretaria? Natália, nós na SMR, né, que é a Subsecretaria de Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, nós temos 3 principais programas. Um dos programas que mais tem se destacado é o Programa Nacional de Quintais Produtivos. Esse é um programa para fomentar a inclusão produtiva das mulheres, como a gente chama, as mulheres do campo, das águas e das florestas. A política de quintais, ela tem sido uma estratégia de sucesso, porque nós dizemos que o recurso ele chega na mão das mulheres. Então, as mulheres podem fazer a gestão do recurso a partir do que é estratégico para elas dentro da produção, da inclusão produtiva delas, que é o entorno da casa. Quando elas estão ali fazendo a sua produção de pequenos animais, de criação de pequenos animais, de
de hortaliças, de fruteiras, de beneficiamento de algum produto, como a gente vai ver lá em Muluguzinho na segunda-feira, que tem uma unidade de beneficiamento de polpa. Então, toda essa estratégia de inclusão produtiva das mulheres visa fortalecer a autonomia econômica delas para que elas possam, a partir da sua gestão ali da produção, ter autonomia, inclusive para fazer outras atividades que não seja só a atividade da reprodução e da produção, mas também de participar de atividades nas associações, nas cooperativas, enfim, fazer a sua participação política ali dentro do território. Esse é um dos programas mais estratégicos, mas nós temos também o programa Cidadania e Bem Viver, que a gente trabalha com mutirões da documentação da trabalhadora rural. Essa é uma política já bastante antiga, a gente trouxe agora na recriação do MDA, com essa roupagem do programa de Cidadania e Bem Viver. E aqui no Rio Grande do Norte a gente tem feito vários mutirões da documentação da trabalhadora rural em parceria com o governo do estado, através da CEDRAF, e que tem sido um sucesso. Esses mutirões, eles garantem acesso à cidadania, que é a emissão de documentos básicos, que por mais que a gente possa imaginar que todo mundo tem um documento, mas nem todo mundo tem um documento, principalmente ali na zona rural. São documentos básicos como identidade, carteira trabalhista, previdência, Receita Federal. Então, o próprio documentação do INCRA, o CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Então, todos esses documentos são emitidos ali através desse programa que a gente coordena. E aí, inclusive, ontem, essa semana, o secretário falava sobre o CAF, né? E até o acesso a políticas nesse período agora que pode-se ter frustração em relação à produção, em relação às perdas na agricultura. Sim. Quando não chove, o trabalhador precisa recorrer ao Garantia Safra, né? Aqueles programas também. E aí precisa estar com essa documentação em dia, né? Precisa estar com o CAF, que é a antiga DAP, né? Hoje é o CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, e através desse cadastro, o trabalhador, a trabalhadora rural, ele ou ela tem acesso a, acho que, mais de 20 políticas públicas através do CAF. E o próprio crédito, o PRONAF, você precisa ter, o trabalhador, a trabalhadora precisa ter o cadastro atualizado. Então, a gente sempre está fazendo incentivando para que os trabalhadores procurem ou as unidades de Emateres, ou outras entidades que façam emissão, porque hoje não é só mais as Emateres, tem outras entidades, inclusive sindicatos, prefeituras, que também estão habilitadas a fazer a emissão desse cadastro. Pois é, tá aí são as políticas desenvolvidas para o meio rural, e é importante que a população que acompanha aqui também o nosso programa, que está na zona rural, tenha conhecimento dessas ações, até também para estar em dia com essa documentação, para solicitar caso não tenha, porque para ter acesso também às políticas públicas voltadas ao meio rural é preciso ter toda essa documentação atualizada, para que não tenha nenhum problema e para que se tenha rapidamente acesso aos benefícios. Aqui trazendo a interação do público, ó, eu tenho aqui o Cinquentinha, que ele diz que é mais um pré-candidato a deputado estadual pelo PL, viu? A gente tem um Cinquentinha aí, pré-candidato a deputado estadual, e manda aqui a sua participação no nosso programa. Boa sorte aí para o Cinquentinha, pré-candidato a deputado estadual. Temos também aqui o Niel do Sumaré, que está me falando que é pré-candidato também a deputado estadual. Ele manda um alô para a esposa Dona Dita, seu Niel do Sumaré, que todos os dias participa aqui do programa. Está dizendo que será candidato pelo PL, viu? Que era do União Brasil, mas vai ser candidato pelo PL, né? Então, ele fez aí a mudança partidária, já fez a mudança partidária, seu Niel, porque a janela partidária se encerrou. Então, quem tinha perspectiva de mudar de partido precisava mudar nesse período aí estabelecido pela Justiça Eleitoral. Então, a gente traz também essa participação aqui do nosso telespectador, que todos os dias contribui e participa aqui do programa Cenário Político. Mas a gente ainda vai falar sobre esse assunto que tem a ver com a lavanderia agroecológica, a presença da ministra aqui em Mossoró, a governadora Fátima Bezerra, que deve vir também. A Viviana fala daqui a pouquinho também sobre isso. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, alertou para a circulação de mensagens falsas que simulam cobranças relacionadas à regularização do título de eleitor. Segundo o órgão, todos os serviços eleitorais são gratuitos e não há qualquer tipo de taxa para emissão do primeiro título, transferência de domicílio ou atualização de dados. De acordo com o tribunal, os golpes têm sido disseminados principalmente por aplicativos de mensagem como o WhatsApp.
Os conteúdos informam supostas irregularidades vinculadas ao CPF do cidadão e apontam a existência de pendências eleitorais, induzindo o usuário a acessar links para uma suposta regularização imediata. Ao clicar, a vítima acaba sendo direcionada para páginas falsas que imitam o visual oficial da Justiça Eleitoral, incluindo o uso de logomarcas que são semelhantes ao do TSE. Esses sites podem solicitar dados pessoais e até pagamentos, além de mencionar possíveis sanções, como bloqueio de serviços públicos e impedimentos legais para pressionar o usuário. O TSE reforça que não envia boletos, não solicita pagamentos e não cobra taxas por meio de mensagens, SMS, e-mails ou aplicativos. O órgão também não pede dados pessoais ou bancários por esses canais. É importante a população estar atenta aí a essas informações, porque muitos golpes estão circulando dos mais diversos tipos e em ano eleitoral, como há essa informação, muita gente teme ter alguma pendência com a Justiça Eleitoral, faltou alguma votação, né? Não fez a justificativa da ausência. Então, acabam tendo esse temor e recebem essas mensagens, acabam caindo nesses golpes. Então, é preciso ter essa atenção e cuidado. O TRE, inclusive, está aqui disponível para atendimento no horário aqui que você acompanha, no horário de expediente do TRE, até 1h da tarde para atendimento ao público. Então, você pode ir lá no TRE, tirar suas dúvidas e ter acesso a essas informações a respeito da sua situação com a Justiça Eleitoral. Agora a gente continua a nossa conversa com a Viviana Mesquita, falar um pouco sobre políticas para o meio rural e falar um pouco mais ainda dessa agenda que teremos aqui. Será na terça-feira. Segunda-feira, dia 13. Segunda-feira, dia 13, teremos essa inauguração dessa lavanderia agroecológica aqui no Mulugunzinho, que fica um pouquinho distante aqui de Mossoró, né, na zona rural. A zona rural de Mossoró é muito extensa, né, Viviana? Ela é bem... A gente falava aqui que tem algumas comunidades chegam a 100 quilômetros de distância uma das outras, né? Então é um desafio também para quem trabalha no meio rural conseguir coordenar essas ações, né, de comunidades tão distantes, os acessos, tudo isso que impacta também quem vive no meio rural. E o secretário falou assim, olha, as políticas que existem no meio urbano, as pessoas da zona rural também querem. Não existe mais isso de dizer, quem atua na zona rural, mora na zona rural, não faz questão de água encanada, não faz questão de condições ali mais adequadas para transitar, de infraestrutura. Não, as pessoas exigem essas mesmas condições, porque vivem no meio rural, mas querem também. E aí, falando um pouco dessa ação, dessa visita na segunda-feira, como é que será a agenda da ministra aqui em Mossoró? Terá outros tipos de ação coordenadas também pela sua secretaria, junto com o Ministério? Como é que vai ser tudo isso? Natália, ela vai chegar no domingo ainda, em Natal, e de manhã ela faz o translado até Mossoró. A nossa agenda será no período da tarde, a partir das 14 horas. Durante o momento da inauguração da lavanderia, nós vamos fazer outras entregas, além da entrega da lavanderia em si, porque vai ser a nossa maior entrega, mas nós vamos entregar também 20 quintais produtivos naquela comunidade de Mulugunzinho. Então, a ministra visitará pelo menos 2. Visitaremos também com a presença da ministra e da governadora Fátima Bezerra, que já confirmou com o nosso cerimonial do Ministério. Elas visitarão também a unidade de beneficiamento de polpa que tem na comunidade. É um importante equipamento ali que circula até um salário e meio para cada mulher durante cada mês. Então, é uma fonte de renda muito importante para aquelas mulheres. Também será entregue um poço artesiano com energia solar. É uma importante entrega também ali através da CEDRAF e de emenda parlamentar da deputada Isolda. Também iremos entregar, junto com o INCRA, 28 títulos da terra daqueles assentados de Mulugunzinho que ainda não possuíam seu título. Nós também faremos essa entrega. Dos 28, 19 são títulos em nome das mulheres, importante. E a ministra também vai anunciar uma importante parceria, ali seguindo a nossa parceria com a UFESA, de construção de um projeto para os jovens daquela comunidade, porque é isso, nós precisamos também falar sobre sucessão rural. Isso que você falou tem muito a ver. As pessoas não querem só uma política de produção ou de inclusão produtiva no rural. Elas querem que é preciso ter saúde, educação,
lavanderia. Então, vários equipamentos que existem na cidade, também é importante que tenha no rural. Então, a ministra vai anunciar uma parceria com a UFESA no valor de 2 milhões para um projeto específico com juventude, de produção de mudas com a juventude, porque a juventude precisa permanecer no campo e a gente também está muito antenada no tema da sucessão rural. Então, nesse sentido, ela vai fazer esse anúncio, além dos títulos da terra e todo o debate que vai ser gerado em torno do debate do cuidado da lavanderia. Então, são várias ações durante essa tarde lá em Muluguzinho que inclui a entrega da lavanderia. E aí, falando ainda sobre essas mudanças, né, a senhora falou que a ministra é a primeira ministra a ocupar essa pasta. E a gente também teve uma mudança aqui na Secretaria de Agricultura também, Desenvolvimento Rural, que com a saída do Alexandre Lima, né? Isso. Ele é pré-candidato a deputado federal e a gente tem uma nova titular para essa secretaria, que é a Cláudia Suassuna, né, que assumiu também. Exato. Qual a importância que você vê como coordenadora dessa política para as mulheres na zona rural, de ter uma mulher também ocupando esse cargo em nível de Estado? Olha, é fundamental que as mulheres estejam nos espaços de poder. A gente sabe que é muito difícil e desafiador ocupar esses espaços, mas é por isso que a gente luta também, né? Eu tenho dito que vai ser um dia histórico, segunda-feira, dia 13, lá em Muluguzinho, não só pela entrega da lavanderia, porque não é qualquer entrega, é a primeira lavanderia agroecológica e coletiva da América Latina, mas também vai ser a primeira entrega da ministra Fernanda Machiavelli e também a primeira entrega significativa eu chamo Claudinha porque eu a conheço há muito tempo, né, da Cláudia Suassuna, que assumiu agora recentemente a Secretaria da Agricultura Familiar do Estado. E com uma governadora mulher. Então, assim, vai ser um momento muito histórico de representatividade. Essa lavanderia, ela tem o nome Nalu Faria, que foi um nome ali escolhido pelas mulheres de Muluguzinho, pela representatividade que também teve Nalu como uma filósofa, uma pensadora, mas também uma militante, do movimento feminista popular. Então, acho que nós vamos ter reunidos ali no dia 13 a presença de várias mulheres importantes que estão em cargos importantes, mas também de várias mulheres que constroem a luta. E é por isso que essa ideia de lavanderia existe, porque ela nasceu da reivindicação dos movimentos de mulheres do campo. Então, para nós é muito importante, significativo e histórico. E aí, falando também sobre essas ações, a senhora falou da entrega de alguns títulos de parassentadas que serão entregues nessa ação de segunda-feira. Como é que está essa situação hoje, atualizando aqui, sobre a reforma agrária aqui na nossa região? Como é que tem sido a posição em parceria com o governo federal? A gente sabe que tem a parceria com o governo federal, com o governo do estado também, através da Secretaria de Agricultura. Como é que tem sido esse cenário para os assentados, para a reforma agrária aqui no Rio Grande do Norte? A gente houve agora algumas mobilizações do MST mais recentes, uma que fizeram bloqueios de estradas, questionaram alguns assentamentos ali naquela região de Apudi, do Vale do Apudi. Mas como é que hoje está esse panorama? Olha, a gente sempre diz que o abril é o chamado abril vermelho, né? Porque é um mês de muita simbologia para a reforma agrária, de muita luta dos movimentos nesse mês de abril. Então, tem várias articulações no país inteiro que usam o mês de abril como um mês estratégico para a luta da reforma agrária. E dentro do INCRA, eu estou falando aqui da política transversal de gênero dentro do INCRA, nós temos algumas iniciativas que favorecem as mulheres. Por exemplo, as mulheres que estão no cadastro ali antes de ser assentada, aquelas mulheres que são mães solos, elas têm prioridade para acessar a terra. Então, essa é uma das políticas. Nós temos o fomento mulher, quando elas são assentadas, elas têm direito a um recurso, um fomento específico para aquelas mulheres. Então, tem algumas políticas, a preferência de titulação para as mulheres. Também essa é uma marca nossa que a gente tem imprimido do ponto de vista de favorecer e valorizar as mulheres na reforma agrária, né, no acesso à terra. Aqui no estado, a gente tem construído, junto com a superintendência do INCRA, vários diálogos. Eu sei que nós dentro do MDA, tem uma pasta de conflitos agrários que é responsável para atuar nesse processo dos conflitos.
e a gente acompanha assim de forma transversal, não é a minha pasta, mas a gente acompanha porque também muito dos processos de conflitos e violências no campo envolvem as lideranças de mulheres. E a gente acompanha nesse sentido, mas a gente faz um bom debate, um bom diálogo aqui com o INCRA no Estado. Como você falou, né? Políticas transversais, porque a sua pasta envolve mais a atuação das mulheres, né? E aí, falando desse assunto, eu também não sei se entra dentro desse debate em torno da reforma agrária, a questão ali daquela região do distrito do Baixo Açu. Havia um pedido ali, alguns protestos que foram mobilizados para os assentados aqui daquela região, né? E o secretário Alexandre Lima, em alguma ocasião, mencionou que o governo tinha esse compromisso firmado com esses assentados, mas havia ali um questionamento do setor produtivo ali de Açu, que questionava essas terras para a reforma agrária, para os assentamentos. A senhora tem acompanhado essa discussão? Não necessariamente. Assim, eu sei que tem uma atuação e que é o nosso DENCA, que é o nosso departamento que acompanha os conflitos agrários, esteve aqui no Rio Grande do Norte para acompanhar esse processo, mas eu não sei lhe dizer, de fato, a resolução, como é que isso andou. Mas a gente acompanhou através do nosso departamento lá de conflitos agrários. E aí, falando também dessa participação das mulheres, né, como a gente vai falar de uma lavanderia agroecológica, como é que as mulheres elas conseguem dar segmento a essas ações, como é que elas conseguem protagonizar essas discussões no meio rural, como é que vocês conseguem dar à mulher também essa condição de coordenar ações importantes, a exemplo dessa lavanderia agroecológica e de outras ações como os quintais produtivos que a senhora mencionou. Olha, tem um outro programa que eu não comentei, não citei, que é o programa de organização produtiva. Esse programa, tem uma atuação mais em nível coletivo. Se a gente pode dizer que o quintal ele tem uma atuação mais no quintal ali individual, embora as mulheres se conectem muito umas com as outras e se articulem, inclusive, para comercializar seus produtos nas feiras locais. Mas o programa de organização produtiva, ele dá uma dimensão mais coletiva. A gente tem exemplos aqui no Rio Grande do Norte muito emblemáticos, inclusive aqui em Mossoró, a rede Chique Chique, né, a Cooper Chique Chique, é uma das experiências que tem assim, sido referência, inclusive para a UMDA, porque são uma articulação de várias famílias, de vários locais que se reúnem ali em cooperativas e através desse fortalecimento das mulheres nas cooperativas, elas vão se encontrando umas com as outras e vão se conectando, né, trocando, não só do ponto de vista da produção, mas também do ponto de vista dos aprendizados que elas acumulam, cada uma com sua experiência. E, nesse sentido, o programa de organização produtiva ele tem fortalecido as estratégias coletivas de fortalecimento das mulheres, da autonomia das mulheres nos seus territórios. É importante, a gente sempre diz, até uns anos atrás, quando se reunia em assentamento, os homens costumavam dizer, não sei para que essas mulheres se reúnem, não dá em nada. E hoje a gente vê que deu em muita coisa, né? As políticas para as mulheres, elas começam a se fortalecer e hoje ganhar uma autonomia. Então, nesse sentido, a gente tem dito que os processos individuais é importante, mas os processos coletivos, eles são fundamentais para fortalecer a autonomia das mulheres e elas se fortalecerem no território, né, e com outros sujeitos políticos. São ações desenvolvidas aqui, que são trazidas pela Viviana, que traz essa perspectiva da coletividade focada na mulher, nas organizações de mulheres, né? E a lavanderia agroecológica, a primeira da América Latina, que será inaugurada aqui na zona rural de Mossoró, lá em Muluguzinho. Tem perspectiva de outras comunidades de Mossoró receberem? Por enquanto, não. Nós queremos fazer esse piloto, dar certo, e no próximo período a gente vê como é que a gente avança. Obrigada, então, Viviana, aqui pela participação no programa Cenário Político. Boa sorte aí nesse projeto. E a gente vai trazer de novo esse assunto aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. E a gente encerra o nosso programa Cenário Político. Mandar aqui só encerramento aqui o Luiz Aires do aeroporto. Quem está de data nova é a nora dele, a Natasha Micaeli. Parabéns, Natasha Micaeli. Muitos anos de vida. E você, Luiz Aires, sempre participando aqui do nosso programa e contribuindo com o programa Cenário Político. O programa de hoje fica por aqui. A você uma boa noite. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau.